Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, o melhor. Não, gente, vocês tomaram café hoje não? Vocês estão de jejum também? Hã? Gente, hã? Não é, eu não cantei aquela música, tirei o pão do gato, fica caladinho, fui na fonte de Toró, não pode cantar mais. Recebi uma revelação profunda da minha sobrinha, gente. A gente canta isso para as crianças e ela falou, tia, não deixa cantar na igreja. Eu, por quê? Eu cresci ouvindo essa música e cantando essa música. Ela, tia, lá na Bahia tem uma fonte que é chamada Fonte do Tororó, e cheio de enxuns consagrados, para que quando essa música ela é entoada, ela é cantada, os enxuns venham ir para casa. Eu falei, quê? Gente, eu fiquei horrorizada. Como que o diabo, ele é astuto, né? Ele vem assim, ó, de forma sutil. Mas aonde ele vem, Deus mostra pra gente, ó, bater de retirada, amém? Então, se você canta, meu filho, muda, não canta mais essa fonte. Canta a fonte de Jesus, amém? Glória a Deus. O que eu estava falando antes? Tô falando, não tô zoando, tô falando sério. Isso, o pessoal tá quietinho, né? Amém? Fala com essa pessoa assim. Gente, eu sei que tem hora que a gente fala assim, fala com essa pessoa, cutuca essa pessoa, tem hora que é chato, né? Mas é para ver se a pessoa reage, amém? Fala assim, meu irmão. Não, melhor, fica de pé. Vem cá, Kelly, corre aqui. Corre aqui. Vem cá, varão, você aqui, ó, vem cá, você sorridente. A vassoura vai fazer escorrer, vou não. Porque ó, a Kelly vai ficar desse lado, o varão desse, amém? Quarta, gente, é profético, ainda mais a última quarta-feira do mês. Gente, eu tenho um mistério com Deus, que se você fica assim, vai assim, meu Deus, travou tudo. Amém? Vocês vão fazer uns exercícios aí pro povo fazer também, para liberar, amém? Então levanta a mão, ó, levanta isso, vai lá, segue a Kelly aí, ó, faz aí, Kelly. Você tá com a blusa bonitinha. Isso, vai, gente, isso, 10. Isso, tá gostando de ver? Uai, já morreu, varão? Isso, vem cá, varão, ensina ele aqui. Vem aqui, ensina ele. Isso, vai lá, como é que é? Isso, agora para abaixar, não abaixa não, tem mulher aí que tem um Zeberg maior, né? Depois tem uns varão atrás, não abaixa não, gente. Amém? O que mais que tem que fazer aí, varão? Como é que é o negócio assim? Isso, alonga. Faz, gente, na hora que tá revelando, vocês gostam, né? É para liberar aí, ó, o que tá te paralisando, amém? Dá 10 pulinhos. Como é que é? Dá 10 pulinhos. Como é que é? Dá 10 pulinhos. Não tem o negócio do pão de queijo que dá 10 pulinhos? Quiliquinha. Não tem o negócio da quiliquinha? E só esses meninos aqui que estão fazendo, porque eles treinam todo dia, pelo visto, né? E eles assim, não, pastor, nós queremos sentar, só fazendo a gente correr. Obrigada. Palmas para eles, gente. Obrigada. Amém? Agora pode sentar. Viu só? Agora você sorriu. Amém? Glória a Deus. Porque se a gente ficar olhando só o problema, Bruno, misericórdia, né? Dá não, né, Bianca? Eita glória. Fala com esse irmão do seu lado assim, não, até suei aqui. Meu Deus, envia um ar-condicionado para cá em nome de Jesus. Amém. Fala com esse irmão assim, o que é para falar, gente? Meu Deus. Fala não, na que eu lembrar, vocês falam, tá? Amém. Amados, nós estamos aqui diante de um texto que foi lido aqui por nós, falando que José, ele foi um ramo frutífero. E que José, ele estava debaixo das bênçãos do pai. E a bênção do pai, que estava sobre José, se multiplicou sobre a vida da descendência de José. Nós vemos aqui essa história que é contada, que é falada, que é pregada, até mesmo na escolinha do Kids, onde todo mundo conhece José como governador do Egito, aquele que venceu grandes processos. E o que eu quero dizer para você, que José com 17 anos de idade, a minha idade, glória a Deus, amém? José com, não é minha idade não, viu, Mara? Você já revelou, né? José com 17 anos de idade, ele já apacentava, Jane, o rebanho do seu pai, juntamente com seus irmãos. E José, ele levava ao pedido do pai, Josi, informações.
E as informações que José levava a Jacó, dos seus irmãos, não eram boas informações, Ada. Eram más notícias. De quê? De maus comportamentos que os seus irmãos tinham. Ou seja, se a Bíblia diz que José levava má fama dos seus irmãos para o seu pai, porque o pai lhe pedia, era sinal que dentro de casa eles eram uma coisa e fora eles eram outra. Na vida do homem e da mulher de Deus, nós precisamos ter o mesmo testemunho do lado de dentro da casa e do lado de fora da casa. Guarda isso no seu coração, que mais à frente você vai entender o que Deus quer falar. Amados, a Bíblia diz que José, ele era o filho da velhice de Jacó. E por ele ser o filho da velhice, o seu pai o amava de uma forma grandiosa. Claro que o seu pai, quando os outros irmãos dele eram novos, também preparou muitas coisas para os seus outros filhos. E para José, como ele era o filho da velhice, Débora, Jacó prepara uma túnica de várias cores. E ele dá para o seu filho José. José fica feliz em receber, em ter aquela túnica. Sabe aquele presente que você ama, que você fala assim, não, eu quero usar todo dia? Quem já viveu isso? Amém? E José, ele anda com a túnica para cá, ele anda para lá, ele vai apacentar o rebanho do seu pai, juntamente com seus irmãos. E aquilo causou mais raiva ainda nos seus irmãos. Agora, lendo, estudando e meditando, eu parei para perguntar e para entender o que a Bíblia queria me dizer, para trazer nessa noite aos nossos corações. O que Deus queria trazer para mim e para você. Se Josi, no tempo da mocidade dos filhos, o pai também zelava, presenteava, entregava, fazia, eles se alegravam, sim ou não? Sim ou não, igreja? E agora, por que no tempo em que José, ele é o filho da velhice de Jacó, ele é presenteado, ele recebe uma túnica, ele tem suas regalias, é ele que vai para buscar notícia e trazer notícia se ia tudo bem com seus irmãos. Aqueles que um dia celebraram, aqueles que um dia sorriram, aqueles que um dia estavam bem, agora é os mesmos que não sabem celebrar com quem é o tempo do recebimento. Ei, sabe o que eu quero dizer para você, querido? Existe pessoas que quando ela é vista, que quando ela é notada, que quando ela é paparicada, ela gosta. Mas mas quando chega outra pessoa novo na casa, a pessoa se enciuma, deixa a raiva entrar, o ódio entrar, a inveja entrar, e a pessoa fica com biquinho. Se o ambiente da casa é o ambiente da intimidade, é o ambiente para filhos, ei, eu e você já tivemos o nosso tempo de regalia. Agora celebra com quem está chegando. Não, você não entendeu. Você querer que as pessoas aplaudem as suas vitórias, as suas conquistas, celebra, regozija, é muito bom. Mas agora, saber aplaudir quem está chegando, quem está alcançando, quem está vencendo, quem está, querido, no auge, eu quero ver. A questão é ter gente para estar do teu lado, na luta, no problema, no choro, levanta uma multidão, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas quando você levanta e você está no up, você está no auge, você está na fama, você está no sucesso, você está celebrando, você está se reconstruindo, você está restaurando, você, querido, está vencendo, a promoção saiu para você, as vendas aconteceram, você está casando. Cadê essas pessoas para aplaudir a sua vitória?
Como o pastor Fabrício um dia disse aqui, é muito fácil as pessoas compadecer com você, Natália, quando você está na dor. Mas eu quero ver essas mesmas pessoas te aplaudir no teu sucesso. Porque as pessoas deixam. Por que isso acontece? As pessoas deixam sentimentos entrar no coração que não é de Deus. E esses sentimentos, eles vão sendo alimentados dia após dia, a ponto de quê? De fazer essa pessoa se adoecer e se perder. E aí, quando a Josi conquista, eu não sei celebrar com ela. E aí, quando a Kelly conquista, eu não sei aplaudir ela. Mas quando ela estava no choro, quando ela estava na luta, eu estava lá. E o agora? Deus, Ele não quer uma igreja de mimados. Deus quer uma igreja de filhos maduros, que sabe, querido, celebrar o seu momento, mas que também sabe celebrar o momento do outro. Deus quer forjar a mim e a você, para quê? Para que aonde entrou a comparação, e você deixou essa comparação ir mais fundo, entrou sentimento de rancor, amargura de alma, entrou raiz de amargura, entrou inveja, Deus quer eliminar, mas para Ele eliminar, é preciso você descer. Descer para onde? Na casa do oleiro. Por quê? Porque Ele é especialista em pegar a mim, em pegar a você e moldar conforme a vontade dEle. Ei, os irmãos de José agora estão enciumados. Os irmãos de José agora estão com raiva. O menino era novo. O menino agora era o queridinho do pai. E agora José vem contar, Rafa, sonhos revelados de Deus. Porque os sonhos que José sonhava eram revelações de Deus para ele, ainda que ele não tinha o discernimento. E quando José conta os sonhos, a Bíblia vai dizer, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia vai dizer que os irmãos dele se invejaram dos sonhos de José. José conta que os feixes, que o sol, que a lua se curvava diante dele. Os irmãos ficaram furiosos. Os irmãos ficaram, José, entristecidos. Os irmãos ficaram com raiva. Os irmãos ficaram com inveja. Porque esse cara aí, além de ter túnica nova, além de levar informação nossa, de entregar a gente para o pai, agora ele tem contato com aquele que é o Todo-Poderoso. Ele tem revelações profundas. Por acaso, quem ele acha que ele é, e por acaso ele acha que nós vamos nos curvar, nos prostrar e depender dele, eu imagino, amados, que eles começam a dizer assim, jamais isso vai acontecer. Porque ele não passa de um menino. É aqueles que têm rostinho de menino. Que as pessoas não dão nada por mim e por você. Que Deus fala, eu entreguei tudo por ti. É quando as pessoas acham, querido, que você não vai chegar em lugar nenhum, José, que Deus fala assim, vai chegar. Porque a minha promessa está diante daquele que tem coração de adorador. E aí naquele momento, os irmãos dele furiosos, ouvindo aquele sonho, o pai, Jacó, simplesmente, ele guarda no coração os sonhos que o filho compartilha. Porque Jacó, ele sabia que o que José sonhava era Deus falando com ele, ainda mesmo, Marina, que ele não tinha o discernimento espiritual de Deus. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala com essa pessoa assim, Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você que o melhor está por vir sobre a sua vida. Fala de novo com essa pessoa, o melhor está por vir para a sua vida. Fala com essa pessoa assim, todo o processo que você tem passado, que você tem enfrentado, é para te construir para grandes avanços, para grandes crescimentos e para grandes colheitas da parte de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Então glorifique e aplaude o nome daquele que é. Aleluia!
Amados, os irmãos de José não sabiam respeitar, Dioninho, o tempo da celebração e de conquista de José. Nós precisamos aprender a saber respeitar, querido, aqueles que estão chegando na casa. Saber aplaudir aqueles que estão alcançando, aqueles que estão vencendo, aqueles que estão regozijando, aqueles que estão celebrando. O que a Bíblia vai dizer para mim e para você? Que nós precisamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Chorar é muito fácil, mas eu quero ver a igreja de hoje se alegrar com aqueles que se alegram. Amados, viver os processos da vida não é fácil. Viver os processos é desafiador. Nós atravessamos por processos que são árduos, por processos que nos sangram, por processos que nos faz chorar, sofrer, desistir, desanimar. Mas eu venho aqui como uma profeta de Deus a profetizar sobre a tua vida, que na data de hoje, se você, se eu, se nós nos posicionarmos diante dos processos, a abraçá-lo, a respeitá-lo, ei, uma coisa nova, o meu Deus já está fazendo por mim e por você. Processos abraçados, propósito estabelecido. Dá uma chamada nessa pessoa do seu lado direito, do seu lado esquerdo e fala assim: só abraça o teu processo. Não, fala melhor, só abraça o teu processo. Porque processo abraçado, propósito estabelecido. Não tem como viver a promessa se eu não respeitar o meu processo. E no meio desse processo, vai requerer algumas coisas de mim e de você, o quê? Permanecer no local da obediência. Permanecer aonde o Pai quer que eu permaneça. Renunciando às minhas vontades e deixando as vontades dele me governar, me direcionar, me conduzir. Aí sim, eu alcanço aquilo que ele tem para a minha vida. Pastor, eu estou fazendo bonitinho. Eu estou respeitando o processo, eu estou abraçando o processo, eu estou sendo obediente, eu estou renunciando o que é preciso, eu estou renunciando o que é necessário, eu estou abrindo mão do pecado, mas não está acontecendo. Só aí você já mostrou o que está acontecendo, a sua falta de paciência, de esperar em Deus. A espera não é fácil, mas é necessário. Uma mulher, quando ela está gerando, e ela descobre que ela está de 1, 2, 3 meses, ela não pode deixar que o bebê nasça. Ela não pode querer que o parto aconteça. Pode? Não. Ela tem que abraçar o processo. Ela tem que respeitar o processo. Por quê? Porque existe o tempo certo do bebê nascer. Existe o tempo certo do milagre acontecer. Por quê? Porque aquele que te fez a promessa, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso Deus fala, Deus mente? Não! Ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu a mim e aquilo que ele prometeu para você, querido. Ele disse, ele revelou, ele falou com José. Qual era a promessa? Governador do Egito. Mas ele não revelou, Débora, qual era o processo. Imagina se Deus dá a ele um sonho completamente diferente, revelando para ele o processo. Imagino eu que José, com 17 anos de idade, a flor, né, de homem. Mas até nós, minha filha, independente da idade, se Deus revela para a gente qual é o processo, não vou esperar essa promessa, não. Vamos mudar aí? Imagina se Deus dá a ele um sonho, você vai ser odiado pelos seus irmãos, vai ser invejado pelos seus irmãos vão te jogar na cisterna, depois eles vão te vender, depois vai aparecer a bonitona, cheirosona, gostosona, ela vai te tentar, meu filho, fazer cair. Vocês acham que a mulher de Potifar era feia? Não era não, gente. Não era só Jequiti nela, não, era Victoria's Secret, era Chanel, era tudo.
pensa, se Deus fala, ele fala assim, não, prefiro permanecer aqui. Não quero essa promessa, Marina, de ser governador, de estar por cima, de ser ajudador. Mas eu prefiro permanecer aqui e continuar cuidando de bicho. Continuando do rebanho. É melhor do que lidar com esse tanto de gente no meio desse processo. Não, Deus nunca revela qual é o processo que eu e você vamos passar a enfrentar. Mas Ele sempre revela qual é a promessa, qual é o propósito para você chegar lá. Você já parou para perceber, querido, você errando, ou você falhando, ou você acertando, Deus sempre traz uma palavra boa para você. Quando você acha que não vai alcançar, Deus fala assim, meu Deus. Ele entra, querido, e Ele fala assim, aquieta o teu coração, pois eu estou no controle. Quando você acha que não vai acontecer milagre, Deus fala assim, eu sou a especialista em realizar milagre, não para quem necessita, mas para quem acredita. Esse é o nosso Deus. Quando você deixa de sonhar, Deus vai lá e levanta alguém para falar com você. Volte a sonhar, porque você pode ir além. Esse é o nosso Deus. Ele está sempre ativando a mim e a você. Ele está sempre conectando a mim e a você. Dá um Wi-Fi aí, querido. Por quê? Porque Deus não quer eu e você desconectado da presença dEle. Deus quer eu e você conectado com a palavra dEle. Vira para esse alguém do teu lado, gente, eu estou quietinho hoje. Vira para esse alguém do teu lado e fala assim, Ele é fiel para cumprir tudo que Ele te prometeu. Ai, chorabandaracaláplaçondarabandarakai. Pegou. Dá glória, pegou. Pega. Ele fez a promessa e a promessa está de pé. Ei, não pare, não recue, não desista no meio desse processo. O processo é necessário. Para quê? Para te fazer crescer. Processo é necessário para quê? Para te fazer amadurecer. Processo é necessário para quê? Para te fazer avançar. Processo é necessário, queridos. Nós estamos caminhando em rumo para 3 meses, o ano de 2024 se findar. E talvez você planejou algo para este ano e você ainda não usufruiu, você ainda não recebeu, você ainda não tocou. Ainda não foi palpável para você. Mas eu quero dizer algo para a tua vida. Levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, abre a tua boca para dar glória. Porque eu profetizo em nome de Jesus que aquilo que custaria 5 anos para acontecer na tua vida, dentro de 3 meses o meu Deus é especialista em realizar. Só permaneça no local da posição que Ele te quer. Pode você passar, atravessar qual seja o processo que for, ainda que você fez planos e os teus planos foram frustrados, Deus manda dizer para alguém aqui nesta noite, a frustração faz parte do processo. Por quê? Porque aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e ainda não penetrou no teu coração, é o que eu, Deus, tenho preparado para aqueles que nele espera. Com a tua mão levantada, começa a glorificar e recebendo aquilo que já é uma verdade. Ei, vai se manifestar. E quando se manifestar, aqueles que riram, aqueles que se invejaram, aqueles que não souberam quando você era o novinho da casa, te aplaudir porque queria só ele ou ela ser visto. A maioria das vezes, esses aí vão permanecer com vida e vida em abundância. Para que eles entendam que o Deus que eu sirvo, que você serve, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esses aí talvez vão ser alimentados por você. Vão ser guiados por você. Vão ser ajudados por você. Amados, olha só, José. Um certo dia o seu pai fala, olha, vai até o campo e veja como vai os teus irmãos. E José, ele vai até o campo, ele vai para um caminho, ele encontra um homem no meio de Dotã e o cara fala, olha, eles foram para cá. E então José vai para o caminho certo, de longe. Querido, quem tem Deus incomoda. Quem tem o brilho do Espírito Santo incomoda. Quem tem a presença do Todo-Poderoso incomoda.
por isso que você incomoda em alguns ambientes, porque a presença dele, a luz dele está sobre a tua vida. De longe eles avistam aquele que brilha. De longe eles avistam aquele que sonha. De longe eles avistam aquele lá, querido, que tinha um tete com o pai. E eles começam a armar ciladas, para quê? Para matar José. Aí levanta Rúben, e Rúben diz assim, não vamos matá-lo, não vamos fazer isso. Tem uma cisterna, vamos jogar ele aqui, essa cisterna está vazia, porque qual era a intenção de Rúben? Que os irmãos não matassem o irmão mais novo, mas que eles lançassem ele dentro da cisterna, para que quando fosse mais tarde, ele voltasse para resgatar José e levar José de volta ao seu pai, para a sua casa. E então eles ouvem aquela ideia, e eles recebem aquela ideia, e eles lançam José na cisterna. Imagina José chegando, olha, quero saber como vocês estão com sede, estão com fome, papai mandou eu vir cá para saber se vai tudo bem. Imagina que José estava falando isso, e de repente José, ele é pego. Quando ele é pego, a sua túnica fica, e jogam ele dentro da cisterna. E naquele momento, um dos seus irmãos levanta, preocupado, e fala assim, olha, o menino vai morrer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Olha, lá vem os midianitas, israelitas. Ali vem os israelitas, vamos vender ele, porque lançar ele na cisterna é muito pouco. Vender, nunca mais vamos saber de José. E além disso, eles ainda iriam ganhar. Eles vendem José, tiram José da cisterna, vendem José, levam a túnica de José para o pai, toda suja de um animal feroz que eles mataram. Para quê? Para dizer para o pai que o filho querido dele havia sido morto. E naquele momento a Bíblia diz que Jacó rasga suas vestes, Jacó ele vai orar, Jacó fica no seu luto, Jacó chora todos os dias, e Jacó nunca se esquece do seu menino, daquele menino que era o seu querido. A Bíblia vai dizer que um certo dia José ele foi levado assim para ser vendido. Os israelitas venderam ele para Potifar, e ao ele ser vendido para Potifar, a Bíblia vai dizer que aonde José colocava os teus pés, abençoado era. Aonde José colocava as tuas mãos, abençoado era. Tudo que José fazia, achava Potifar, achava Faraó, achava aquele reino graça em José. Tudo que José fazia dava frutos. Tudo que José fazia era abençoado. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre ele. Lembra, queridos, que nós tivemos aqui vários períodos que a bênção que vai correr atrás de mim, de você, assim era na vida de José. Aonde ele chegava, a bênção estava lá. Por quê? Porque a presença do Deus Todo-Poderoso habitava, reinava dentro de José. A mão de Deus era com José. Então, aonde ele entrava, alguma coisa se produzia, se frutificava. E ele começou ali a fazer coisas, Amanda. E o povo começou a gostar. Potifar criou um carinho muito grande por ele, gostou do menino. E um certo dia, a bonitona cheirosa com perfume da Chanel, ela vem. E quando ela vem, ela tenta assediar José. E quando ela tenta assediar José, ele não deita com aquela mulher. Mais um dia, aquela mulher, ela arma e ela chama José para que ele viesse se deitar com ela. E naquele momento, José, ele foge, perna para quem tem. Querido, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Tem gente que está brincando com o pecado, achando que vai aguentar, não vai. Foge da aparência do mal. Se você entrou aqui, querido, e algumas coisas você cometeu que não foi do agrado de Deus, não se preocupe. Se houve arrependimento, se houve confessamento, existe uma nova história, uma nova jornada para a tua vida. Ninguém tem o poder de te apontar, de dizer o contrário da tua vida. Por quê? Porque a glória desta última casa será maior do que a primeira. Por quê, pastora? Porque é o teu ano, o ano do avanço. Então José, quando ele corre, perna para quem tem, as vestes dele ficam. Porque quando ele chega lá dentro, ele se veste de uma nova roupagem. Lembra que o pai havia feito para ele uma túnica? Lembra que eu disse? Uma túnica de cores. E agora quando ele está na casa de Potifar, ele tem ali uma outra vestimenta. Espera aí, tem alguma revelação nessa palavra?
E eu comecei a perguntar, túnica, vestes, é parecido. E eu pude entender e compreender, e até conversando com meu esposo, para cada tempo, para cada estação, para cada fase das nossas vidas, existe um tipo de roupa nova. Eu acho que você não entendeu. Para cada tempo, para cada estação, existe uma roupagem nova. Está na hora da igreja de Cristo entender do que ela precisa se vestir e se revestir. Amados, Deus te trouxe aqui para dizer para você e para mim, o processo é necessário, mas para que você alcance a vitória, você vai precisar renunciar o que é preciso. Existe uma nova veste, existe um novo comportamento, existe uma nova ação. E José, ele fazia tudo e prosperava. A mulher, ela não desiste, ficar só com a túnica dele. Ela começa a gritar. E os guardas vêm da casa e falam, ai, aquela histérica, ela grita e fala, ele me assediou. Gente, a mentira não é de Deus. Quem é o pai da mentira? Hã? Quem é o pai da mentira? Quem rege e governa a minha vida e a sua vida? Hã? Olha para essa pessoa e fala assim, então chega de mentiras na sua vida. Nós somos 100% verdadeiros, gente? Ó, gostei desse menino que ele é sincero. É isso mesmo, Deus agrada da sinceridade. Não. E se nós temos a presença de Deus, nós precisamos nos tornar 100% verdadeiros. O pai fala que eu não estou aqui. Você já mentiu, meu pai não está aqui. Quem era pequeno fazia isso? Amém? Fala que eu não estou aqui. Meu pai mandou falar que eu não estou. Já entregou tudo. Está entendendo? Então, amados, para cada tempo, para cada fase, existe uma roupagem nova. A histérica do perfuminho da Chanel, não tem problema ter o perfume da Chanel. Tem o perfume da Chanel vivendo a palavra. Aquela mulher, ela grita, os guardas vêm. Quando os guardas vêm, fala assim, ele me assediou. Ele tentou me levar para a cama. Gente, mentirosa, filha do cão. Não sei se ela entrou no demônio ou se o demônio que entrou nela. Por quê? Ela mentiu. Para quê? Para armar contra José. Amados, quantas pessoas estão mentindo lá fora para queimar a sua reputação? Fica tranquilo, querido. Deixa falar o que quiser de você. Se não sabem resolver com você, estão querido, querida, fica tranquilo. Porque quem te assiste em secreto é aquele que é fiel para cumprir tudo que ele te prometeu. Amados, vai no YouTube do pastor Fabrício, ele gravou um vídeo falando sobre a inveja. E é um vídeo poderosíssimo que eu não me esqueço dele. Porque muitas das vezes a gente acha que quando as pessoas se invejam da gente, que isso vai nos atingir. Fica tranquilo, porque isso não tem poder nenhum sobre a sua vida. A inveja só faz mal para quem sente ela. A Bíblia diz em Provérbios que ela apodrece os ossos. Então, amados, o que nós precisamos fazer? Guardar, blindar o nosso coração, para que quando vier a comparação, você não venha se invejar de quem está tendo um resultado primeiro que você, de quem alcançou primeiro que você. Por quê? Porque quando você sabe celebrar a bênção do outro, que o outro teve o processo dele, mas você nem gostaria de passar pelo processo, você vai entender exatamente o que José ele passou e atravessou. E agora, chega Potifar, um homem que tinha José ali, podemos dizer assim, como um filho. Alguém que ele acreditava, alguém que ele colocou coisas na mão de José, porque ele viu coisas acontecer. Agora, de repente, a mulher dele vem e fala que José assediou. O que o homem vai acreditar? Ele vai acreditar em José ou vai acreditar na mulher? Na mulher, porque ele convive com ela há mais tempo do que com José. José vai para a prisão. José é preso. Gente, em momento nenhum, em todas as versões da Bíblia, eu procurei. Eu pesquisei, eu estudei, eu não vi José reclamando, desistindo, querendo abrir mão. Ele permaneceu na posição que Deus o colocou. Quem quer viver realização de promessa? Quem quer viver cumprimento de promessa? Só permaneça no local da obediência.
é melhor obedecer do que sacrificar. Eu preciso dizer, tem gente querendo subir monte, descer monte. Tem gente querendo colocar oferta no altar. Tem gente querendo fazer voto. Tem gente querendo andar de pano de saco. Tem gente querendo jejuar. Jejum de Daniel. 10 dias de jejum. 1 dia de jejum. Mas nada disso adianta se eu e você não permanecermos no local que Ele nos quer posicionados. O local da obediência. O local onde eu coloco meu coração na mão dEle e falo, Deus, examina e veja se há em mim alguma coisa ruim. Porque eu preciso saber me alegrar com a Jane que chegou primeiro. Eu preciso saber me alegrar com a Jane que canta, que prega, que dança, que revela, que tem a empresa maior do que a minha. Eu preciso saber aplaudir. Eu preciso saber aplaudir a Jane que conquistou talvez aquilo que eu queria conquistar. Quando eu permaneço no local da obediência, pedindo Deus para examinar o meu coração e guardando o meu coração, porque ela é a fonte da vida. Queridos, não tem como não usufruir do cumprimento da promessa. Existem pessoas que estão frustradas, decepcionadas. Deus falou, Deus revelou, não aconteceu. Aí imagino que Deus vai falar assim, você obedeceu? Você renunciou? Você abriu mão do que eu mandei? Você fez o que foi necessário? Porque cada promessa está condicionada. Então tem gente que está sendo frustrado, que não está acontecendo, Liliane, achando que é culpa de Deus, achando que é culpa da Bíblia, achando que é culpa do profeta Lucas. Mas não é, é culpa nossa mesmo de quê? De não permanecermos no local que Deus quer que nós venhamos, Bruno, permanecer. José, ele permaneceu. José não abriu a boca e falou, peraí, a sua mulher está mentindo. José não questionou. José acatou quem estava acima dele. Gostando ou não, Dadá. O outro estando certo ou não. A maior dificuldade do ser humano é acatar quem está acima dele. Você sabia que tem pessoas que têm dificuldade de ser liderado porque a pessoa quer ser líder? Não tem problema nenhum em ser líder. Mas para você ser líder, você precisa ser treinado. Para mim ser pastora, eu precisei ser treinada e muito treinada. Eu precisei ser humilhada. Eu precisei passar por processos que me sangrou. Se Deus lá atrás tivesse me revelado quais eram os processos que eu teria que passar, eu diria, eu não quero ser pastora. Será possível afastar de mim esse cálice ou não? Mas Ele sempre revelou qual era a promessa. Pastora. Vai cuidar de pessoas, vai ativar pessoas, vai ver vida de pessoas transformadas, pessoas serão curadas pela tua palavra. Está entendendo, querido? José permaneceu, ele estava preso. Poxa, imagine, gente, o que está adoecendo hoje? As emoções, sim ou não? É tanta coisa para nos afetar emocionalmente, minha amiga Paloma, que a gente adoece assim, ó, se entrega. Gente, esse cara é top das galáxias. Imagina como que a emoção dele não ficou. Sentir rejeitado pelos irmãos. Sentir traído pelos irmãos. Estava batendo aqui, mas não queria ver ele ter sucesso, Rafa. Eu vou dizer. Você não pode prosperar mais do que eu. Está entendendo? Agora lançado na cisterna. Imagina o desprezo, rejeição. Quantas coisas iam entrar ali dentro do coração dele, gente. Aí ele vai para um lugar. Ele vai para um lugar que ele é levantado. Que ele é amado. Que ele é restaurado. Aí de repente, no lugar da restauração, mesmo que foi levado, vendido como escravo, mas ele era bem visto lá para o Potifar, para o faraó. Ele tinha suas regalias. Agora, ele é preso. Quantas coisas não estavam no coração de José? Como não estava a emoção dele? Tristeza, depressão, ansiedade, medo, insegurança, querendo entrar, querendo reinar. Mas
José, ele fica com aquele que lhe fez a promessa. Ele fica, Josi, no lugar da obediência. Se é para renunciar, eu vou renunciar. Se é para acatar, eu vou acatar. Se é para servir, eu vou servir. Se é para ser servo, eu vou ser servo. Se é para ser preso, eu vou ser preso. Por quê? Porque não importava que ele estava na prisão, o que importava é que mesmo ele sendo preso, a presença de Deus estava sobre ele. Não importa o que tem tentado te aprisionar, a presença de Deus está sobre você. Só está tentando, é só um processo, mas vai passar, Vanessa. E lá, Deus havia dito para ele que ele iria traduzir alguns sonhos, que ele iria ser visto e tal, lembrado, e de repente ele não foi. E de repente, quando José ele sai daquela prisão, porque ele interpreta ali alguns sonhos, a Bíblia vai dizer que chega uma certa fome na cidade onde José habitava com 17 anos de idade. Que José habitava quando era garotinho, quando era bebê. E agora os irmãos dele vão para um local para buscar a Anne por recurso, por reabastecimento, para buscar por alta ajuda. E na casa de quem que eles batem? Na casa de Faraó, aonde José estava. Na casa de quem eles batem? Quem os recebe? Os moços de José. José, quando os vê, ele se esconde. José não se revela em primeira instância. José, ele chora, porque ele relembra de tudo que ele passou e de tudo que ele vivenciou. Mas agora, aquele que foi lançado na cisterna, que foi vendido, aquele que foi traído, aquele que foi rejeitado, aquele que não foi aceito pelos seus irmãos, aquele que levantaram contra ele naquele ambiente, aquele que enfrentou cadeia, David, agora é o mesmo que está reinando. Por quê? Porque a promessa se cumpriu. Por quê? Porque ele permaneceu, Carol, no local da entrega, da renúncia, da obediência e da espera. Qual era a promessa? Fala assim, governador. A Bíblia diz que ele se tornou governador do Egito. E a Bíblia diz, eu vou resumir. E a Bíblia vai dizer que quando os irmãos dele chegam, José, ele honra os seus irmãos. Ele manda buscar o pai. Depois você lê para você entrar nessa história. Pede para um dos irmãos ficar. E José, ele dá de tudo para os seus irmãos. E ele dá do melhor. José, ele entrega o melhor. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, sabe as pessoas que te fazem mal? Sabe as pessoas que te fizeram mal? Sabe o que Deus ele quer de você? Que você só faça o bem. Não haja com a mesma moeda. Esse não é o evangelho que Jesus ele quer. Os frutos do Espírito é paz, amor, longanimidade. E aquilo que tem tentado te persuadir, que tem tentado minar o seu coração, que não são os frutos do Espírito, o rancor, a raiva, o ódio, a inveja, precisa ser arrancado hoje no nome de Jesus. Faça o bem sem olhar a quem. José, ele dá o dobro, tríplico de bênçãos para os seus irmãos, para o seu pai. A Bíblia diz que ele dá terra. José compra terras de Faraó. José honra. E quanto mais ele honrava, mais abençoado ele era. Lembra o texto que nós lemos aqui no início? Qual foi o texto? José, ele era um ramo frutífero. Que nós, amados e amadas,
a cada dia, nós possamos nos tornar um ramo frutífero. Que nós venhamos renunciar o que é preciso, abrir mão do que é necessário, porque só vive o propósito quem suporta o processo. E para suportar o processo, você vai precisar, fala comigo, de renunciar, confiar, permanecer na posição que Deus quer. Fala assim, eu vou precisar acatar, respeitar, aceitar. Tem gente que tem dificuldade com a aceitação. Fala assim, eu vou precisar corresponder, ainda que esteja difícil. E o principal, eu preciso permanecer aonde Deus quer, me preparar, me moldar, me transformar, porque é nesse local que Ele me amadurece, que Ele me faz crescer e alcanço o ano do avanço e o cumprimento das minhas promessas. Fique de pé. Amados, eu não sei o que te trouxe aqui nesta noite. Eu não sei como andam as suas emoções. Eu não sei como andam os teus desertos. Eu não sei quais são os processos que você tem atravessado nesses últimos dias. Quais são os processos que você tem passado. Talvez é emocional, talvez é físico, talvez é familiar, talvez é sentimental. Talvez é algo na família, mas Deus te trouxe aqui para dizer para você que não é só com você. Assim como os antepassados, eles tiveram os seus processos. E assim como houve os heróis da fé, assim será comigo e com você. Nós somos os heróis da fé. Nós vamos permanecer de pé, abraçando, Ada, cada processo do nosso trajeto chamado vida. Atravessando o que é preciso, renunciando o que é necessário. E colhendo e guardando com mansidão a palavra de Deus. Para que a cada dia, eu e você, Gabriel, possamos ser ramos frutíferos. Eu gostaria que nesta noite você fechasse os teus olhos. E que você, homem, que você, mulher, voltasse a sonhar, a projetar, porque esse é o ano do seu avanço, do nosso avanço, e processos abraçados, propósitos estabelecidos. Ouse sonhar, porque você pode ir além. A Bíblia vai dizer em 3 João, do capítulo 1, do versículo 11, que aquele que faz o bem é de Deus. Mas aquele, porém, que faz o mal, não viu a Deus. Em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 11 e 12, vai revelar para mim e para você, que nós devemos nos afastar do mal e fazer o bem, procurar a paz e fazer tudo para que nós possamos alcançar essa paz a cada dia mais. E eu deixo aqui para vocês, amados, nesta noite, em nome de Jesus, Jeremias 29:11, que diz, porque eu conheço os pensamentos e os planos que tenho para vocês. Sou eu, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e de não lhe causar danos. Planos de dar a cada um de vocês esperança para um futuro. Sou eu, Deus, que conheço, que esquadrinho. E hoje eu quero que você, filho amado, filha amada, saia daqui como um governador, saia daqui como um grande gestor das tuas emoções, que você saia daqui eliminando tudo aquilo que entrou no teu coração, que é carnal, que não são os meus frutos. Arranque, renuncie, deixe. Existem pessoas que você vai ter que aprender, querido, a aplaudir, a celebrar, a regozijar,
sem deixar o mal entrar no seu coração. Querido, você vai precisar perdoar quem te feriu. Você vai precisar perdoar, querido, quem te traiu. Você vai precisar, querido, perdoar quem você não sentiu tão amado, esse alguém da sua casa, da sua família, da sua parentela, ou alguém que convive com você, que vacilou com você. Não deixa no seu coração sentimentos contrários, como entrou no coração dos irmãos de José. Deus nos trouxe aqui para dizer, para perguntar para mim e para você, qual posição você quer estar hoje? Na posição de José, que vai saber esperar, que vai saber abraçar, que vai saber acatar, que vai saber corresponder para alcançar a promessa. Ou você quer permanecer na posição dos irmãos de José? Romanaya Solamandaracas. Fale com Deus neste momento. Renuncie o que é preciso, o que é necessário. Abençoe os inimigos, não haja maldição em suas palavras. Riam quando seus amigos estiverem alegres, celebrem com eles. Chora quando eles estiverem tristes. Ajudem uns aos outros, não sejais arrogantes. Façam amigos entre pessoas mais simples e não se julguem importantes. Assim Paulo disse em Romanos 12:14. A posição que eu escolho todos os dias é a posição que Cristo tem para a minha vida. A posição que eu escolho hoje é a posição de José, de abraçar o processo, de suportar o processo e alcançar o propósito. Adore a Ele neste momento e entregue a Ele. E durante este momento, enquanto o louvor é entoado, você, querido, que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, que você saiu do seu lugar, vem aqui à frente, porque eu quero orar por você. Você, querido, que ainda não voltou para os caminhos, se você tem sentido fraco, desanimado, você deixou, querido, a posição do governo. Você deixou a posição que Deus tem para você, para viver as suas vontades. E talvez você chegou aqui, querido, está frustrado, desanimado. Eu quero orar por você. É você que sentir, durante este louvor, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente, em nome de Jesus. Tua palavra nos céus, firmada